olhando para o templo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Mas eu quero colocar aqui Deuteronômio, aqui, ó, 28:64, que diz assim: então Yahvé vos dispersará por todos os povos, de um extremo da face da terra ao outro, e aí servirás a deuses estranhos que nem tu, nem teus antigos pais conheceram, feitos de madeira e de pedra. Espera aí que eu tenho que colocar o outro, mas eu tenho que verificar aqui, senão eu coloco fora de ordem. Aí vem Levíticos 26:33. Espalhar-vos-ei por entre as nações e desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada e as vossas cidades se tornarão em deserto. Espera aí, que aí eu vou ler todos para a gente encerrar este assunto, e tem mais. Aqui eu estou colocando alguns. Jeremias 9:16. Também os espalharei entre as nações que nem eles, nem seus pais conheceram, e enviarei a espada atrás deles, até que eu os tenha consumido. Deixa eu ver aqui se esse aqui peraí, deixa eu só ver onde que para aqui para não passar mais aqui. Talvez só Jeremias. Depois vamos entrar nas profecias da restauração. Então, Michel, tudo que você falou e sobre a diáspora, sobre essa dispersão, não foi assim que Deus abandonou Israel. Foi eu sempre digo que vamos dizer assim, uma punição de Deus, uma correção de Deus. Os profetas falaram sobre isso, profetizaram isso, e vou te fazer a segunda pergunta, para que a gente possa prosseguir e depois chegarmos. Nós vamos caminhar dentro da Bíblia e ver a segunda, tudo que Deus planejou para Israel. Aí a segunda pergunta sobre a diáspora ainda, eu quero te perguntar, quais foram os principais destinos das populações judaicas ao longo da história após essas dispersões, a diáspora? Olha, pastor, é interessante isso dos versículos e das promessas de Deus, porque já com Abraão, me permite voltar um pouquinho para Abraão. Abraão é 3.800 anos atrás, quando Deus manda Abraão sair, diz, sai da sua terra, da casa dos seus pais, e vá para a terra que eu te mostrarei, a terra de Canaã, né, a terra de Israel. E Deus diz a Abraão, eu te farei grande entre as nações, seus descendentes serão como as estrelas no céu, e os grãos de areia, né? Então, quer dizer, a história já foi definida desde o início, né? Agora, para onde o povo judeu se espalhou? Bom, a gente falou daquelas 10 tribos que nós não temos certeza de onde elas estão, mas a promessa também de que elas também vão voltar. Aliás, existem estudiosos que estão procurando essas 10 tribos, e alguns trazem para Israel pessoas da Índia, que eles encontram em alguns grupos que vivem isolados, alguns costumes que indicam tradições judaicas, e eles acham que podem ser tradições antigas. Mas a gente não tem muita certeza, então esses grupos se espalharam pelo Oriente. Agora vamos falar das principais do judaísmo que a gente conhece hoje em dia. Roma invade a terra de Israel, destrói o templo, os judeus se espalham, eles são expulsos de Jerusalém, que era o principal, né? Jerusalém e as grandes cidades na Galileia e na Judéia e na planície da Judéia também. As grandes cidades são destruídas e os romanos impedem que os judeus vivam em Jerusalém. Os judeus se espalham pelo Império Romano. O Império Romano é tudo que é o mar Mediterrâneo de hoje. Então, o norte da África, onde hoje é
Líbia, Marrocos, aí do outro lado a Espanha, Grécia, até Portugal, enfim, aqui os países do Oriente Médio, que eram outros impérios, onde judeus também podiam viver, a Síria, o Iraque, o Líbano, também um pouco mais na África, a Etiópia. Então, esses são os principais locais onde judeus se espalharam. Só que foram 2.000 anos, desde a invasão de Roma até, vamos dizer, a criação do Estado de Israel. Então, nesses 2.000 anos, é claro que os judeus depois se espalharam por todo o mundo, sabe? Há 1.000 anos atrás, quando as cruzadas começaram a sair da Europa, as cruzadas eram exércitos cristãos que vieram em direção a Israel para expulsar os muçulmanos. Eles queriam retomar Jerusalém para as mãos dos cristãos. No caminho, naquela época, esses cristãos eles perseguiam os judeus da Europa. Então, os judeus da Europa que viviam na região da Espanha e da França, eles fugiram para mais o interior, onde a Polônia, a Alemanha e outros países da Europa. Então, tudo isso formou-se... são 2 grupos grandes de judeus, se a gente for falar na diáspora judaica. Os judeus ashkenazitas, é uma expressão que a gente ouve falar muito, que são os judeus que viviam na Europa, Polônia, Alemanha, Lituânia, então a Europa Oriental, esses judeus que eram ocidentais, vamos dizer assim. O outro grupo são os judeus sefaraditas, que são... os judeus, sefarado em hebraico quer dizer Espanha, mas virou um nome genérico para dizer para todos os judeus que passaram a viver nos países árabes, no Oriente Médio, na Espanha, em Portugal. Então, os judeus ashkenazitas, os judeus sefaraditas. Depois disso, na Era Moderna, os judeus também chegaram aos Estados Unidos, ao Brasil, à América do Sul. No Brasil tem uma história interessante, se me permite. À vontade, eu adoro essa história. E, inclusive, eu estive na maior sinagoga das Américas, que fica em Recife, né? Ah, sim, a primeira. Fui recebida lá com muitas honras. E é interessante a história e pode contar tudo sobre os judeus aqui no Brasil. Olha, aí, bom, os judeus se espalharam pelo mundo. No Brasil, assim, alguns historiadores dizem que já nas caravelas de Cabral, alguns dos integrantes eram judeus ou convertidos ao cristianismo, né, quando os judeus foram expulsos de Portugal e da Espanha, em 1492. Em 1500 saem as caravelas, Pedro Álvares Cabral descobre o Brasil. Alguns historiadores dizem que já aí haviam judeus nas caravelas de Cabral. Pode ser, é possível, mas não tem nenhum registro, não tem nenhum tipo de, vamos dizer, evidência histórica. Depois, no século XVII, 1630, por aí, os holandeses invadem o norte do Brasil, o Nordeste, Recife, aquela faixa, e aí fundam realmente uma comunidade judaica, onde o rabino Isaac Aboab da Fonseca vem de Portugal e depois da Holanda, e uma comunidade judaica holandesa fundam a primeira sinagoga das Américas. Está lá em Recife, para quem quiser visitar, virou um pequeno museu, é muito bonito, né? Está bem preservado, bem conservado, é um lugar interessante para quem estiver passando em Recife. Fica na rua, chamava Rua da Moeda, agora mudaram o nome para Rua dos Judeus, é no centro histórico, muito bonito também, muito interessante. Depois, a outra chegada de judeus foi no século XIX, quando havia o ciclo da borracha, na Amazônia dava muita borracha, né? E havia muita demanda, a borracha era o produto mais valioso do mundo. Os judeus chegaram lá vindos do Marrocos, porque se a gente olhar o mapa, o norte do Brasil para o Marrocos, a distância marítima, naquela época era só por barco, ela não era muito longa. Então, os judeus chegaram para atuar no comércio, né? As pessoas trabalhavam na coleta nas seringueiras, né? Os judeus tinham barcos pelo Rio Amazonas, Manaus, Belém, fazendo comércio. E aí o que acontece? Não havia uma comunidade judaica. Também o tema das comunidades a gente vai tratar logo em seguida, né?
Então, os judeus, a comunidade do Marrocos, lembra que a comunidade do Marrocos era muito antiga, vinha lá de 2000 anos, né, quando os judeus se espalharam na invasão dos romanos, né? E os judeus do Marrocos mandavam, então, a cada 2, 3 meses, um rabino para o norte do Brasil para realizar cerimônias, fazer os rituais, a tratar da alimentação, dos temas da comunidade, e não havia um rabino fixo. E aí existe um tema muito curioso, que um rabino chamado Shalom Moyal, ele morreu em Manaus e não havia cemitério judaico. Então foi feito um acordo com um cemitério cristão, em que eles cederam um pedaço de terra para fazer o sepultamento desse rabino Shalom Moyal. Até hoje, ele é considerado um rabino, uma espécie de santo, por muitos cristãos no norte do Brasil. Até que nos anos 80, aqui em Israel, os parentes desse rabino quiseram trazer o corpo para ser enterrado em Israel, e as comunidades cristãs do norte do Brasil não concordaram, falaram, ele aqui está aqui, já há 200 anos, ele é nosso, ninguém tira ele daqui. Bom, e depois, a principal entrada dos judeus no Brasil aconteceu principalmente nos anos 1940, Segunda Guerra Mundial, antes e depois do Holocausto, né, quando os judeus foram perseguidos e sofreram uma tentativa de extermínio na Europa. Muitos judeus fugiram, foram para o Brasil, antes ou depois do Holocausto, também é o caso da minha família.